Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que João Paulo Sampaio pode trocar a gerência de base do Palmeiras pelo Vasco da Gama, por enquanto não passa de uma grande especulação. Nas redes sociais tem muito torcedor do Palmeiras demonstrando preocupação com tal possibilidade. Vale a lembrança de que antes de a Leila Pereira deixar a presidência do Palmeiras em dezembro do ano que vem, isso está completamente descartado. Mas, se a Leila de fato assumir um cargo dentro do Vasco, acho natural que ela tente levar o gerente da base alviverde. A Leila Pereira confia demais no trabalho do João Paulo Sampaio, até por isso fez com que o João Paulo recusasse propostas para trabalhar em times profissionais grandes do futebol brasileiro, seguindo como gerente da base alviverde. Alguns movimentos recentes também corroboram com essa especulação. A Sportingbet, patrocinadora master do Palmeiras, acaba de se tornar patrocinadora master do Vasco. André Sica, responsável pelo departamento jurídico do Palmeiras há bastante tempo, representa a família Lamacchia nas tratativas com a SAF. O Marcos Lamacchia, enteado da Leila, é quem está comprando a SAF Cruz Maltina, mas com um aporte financeiro do pai dele, o Zé Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira e também dono da Crefisa. Diante desses cenários, repito, não passa de uma especulação, mas eu não descartaria que, se a Leila fosse para o Vasco, tentasse a contratação do cara que revolucionou a base do Palmeiras. João Paulo Sampaio foi responsável, por exemplo, pelas vendas que já ultrapassaram 2 bilhões de reais nos últimos 10 anos de atletas formados na base alviverde. Só para completar, registrar que o Vasco recebeu nos últimos dias a devolução de Guilherme Estrela, meia que estava no CRB. O jogador não faz parte dos planos do Vasco e deve ser emprestado assim que pintar outra oportunidade. Bom, de imediato falando sobre Brian Rodrigues, atacante uruguaio de 26 anos que pertence ao América do México, tem contrato até dezembro de 2029. É um jogador que o Vasco tem interesse na contratação, não é de hoje. Ele disputa o interesse, a negociação com o Cruzeiro. Ontem estava vendo, inclusive, um corte, né? Chegou para mim, na informação trazida pelo Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, e conversando com pessoas ligadas ao Vasco, exatamente é a mesma informação. O Vasco tem interesse, o Vasco já abriu negociação, se vai fechar ou não, se vai perder para o Cruzeiro ou não, se ele vai ficar no América do México, se ele vai para outro clube, aí são outras conversas, né? Gente, para que vocês possam entender como funciona uma negociação no futebol, e às vezes, e é o caso do Nelson de Ossa, ela leva muito tempo, e já já vou falar sobre Nelson de Ossa também, ela não começa agora, você liga para o clube, liga para o agente do jogador ou fala com o próprio jogador e resolve com 2 telefonemas. Não é assim. Em muitos casos, ela é necessária uma ida do dirigente ao país, no caso, até o México, né? Uma ida do interessado até o local e ela se arrasta. Às vezes, o dirigente precisa ficar lá por muito tempo. Vide o caso do Santiago Sousa. O Admar Lopes foi à Argentina para destravar o negócio, né, para subir a proposta, para conversar pessoalmente, e levou praticamente uma semana a negociação em loco, fora que ela já vem acontecendo. Então, quando você acha que o Vasco é mais lento do que A, B ou C, não é bem assim. As negociações demandam tempo realmente, porque elas envolvem forma de pagamento, elas envolvem garantias bancárias, elas envolvem o interesse de ambas as partes, comprador e vendedor, envolve principalmente o interesse do atleta. Quando você fala de uma mudança de país, se ele é estrangeiro, deixar o país onde ele mora, transferir para o outro país, convencimento da família. Enfim, gente, tem muitos detalhes que são parte fundamental de uma negociação. Por isso, em muitos casos, as negociações levam muito tempo. Não significa que o Vasco é mais lento do que outros clubes, até porque você, torcedor, só olha quando outro clube contrata, você não sabe quando começou a negociação. Então, assim, o torcedor vascaíno, e eu
porra, entendo perfeitamente porque nós somos torcedores. Ah, você faz youtuber? Sim, eu sou torcedor. Eu tenho o privilégio de ter um canal para falar de Vasco, para bater papo, encontrar novos vascaínos, só. Mas sou tão vascaíno quanto você. Ninguém aqui é mais vascaíno. Eu não sou mais vascaíno por ter um canal, você não é mais vascaíno por ser Vasco há mais tempo do que eu, por ser mais velho. Não tem mais vascaíno. Todos nós somos vascaínos. Então, muitas das vezes, o torcedor não acompanha outras negociações. Ou, e aí pela ansiedade, e compreendo totalmente, o torcedor olha para o lado, vê, por exemplo, vou dar o exemplo do Flamengo e acho que não tem nenhum problema em a gente levantar o tema. O time que o Flamengo tem, os jogadores que o Flamengo vai buscar, o vascaíno quer igual. Só que esquece como o Flamengo chegou neste estágio. Já falei e repito inúmeras vezes aqui. Foram 6 anos pavimentando o cenário que hoje o Flamengo colhe os frutos. Pega o corte, torcedor, tenha esse estudo para fazer de 2013 a 2018. O que aconteceu? Os times feios que foram montados, quase rebaixado, bateu o campeão da Copa do Brasil, muito por acaso, inclusive com mudança de treinador por lá, mas a partir de 19 as negociações foram melhorando e a partir de 19 começou a contratar mais, melhor e bateu o campeão. E desde então até agora, 26, é nesse ritmo, que é o que a gente espera para o Vasco. Então assim, torcedor, entendo a ansiedade, mas não vamos desmerecer quem a gente está trazendo. Precisa hidratar bem a voz. Então assim, Santiago Sousa, já está tudo fechado. Mas por que não anunciou ainda? Porque o Vasco só anuncia quando o jogador desembarca no Rio de Janeiro, né, para fazer os exames médicos, assina o contrato, tanto que o Vasco anuncia, olha, Santiago Sousa chegou em acordo com o Vasco, desembarca para fazer exames médicos. Fez o exame, aprovado, Vasco divulga depois. Santiago Sousa fechou o contrato, vai até dezembro de 2029, com oportunidade de mais um ano. É assim. Só que nós, torcedores, não somos o Vasco. Então, qual é a minha obrigação jornalística aqui no canal? É trazer informação para você. Então, está fechado. Não está assinado. Se eu disser assinado, eu estou mentindo. Aliás, uma retificação. Ontem eu errei no vídeo ao informar que o Admar Lopes já estava na Espanha. Tá? Já estava na Espanha. Ele ainda não está na Espanha. E provavelmente ele terá que ir até a Espanha. Por quê? Ontem, conversando com pessoas ligadas ao Vasco, obtive a mesma informação. E, de novo, não estou dizendo que A, B ou C está errado ou A, B ou C está certo. Eu não vou entrar no mérito da apuração de nenhum colega. Cada um trabalha de uma forma, tem canal picareta, mas tem canal muito sério, né? E o Eduardo Ferrari, do Vasco Connection, trouxe a informação ontem de que o Nelson de Ossa desistiu do negócio. Conversando com pessoas ligadas ao Vasco ontem, ao longo do dia, ambas me disseram que, abre aspas, não houve nenhuma mudança. A negociação prossegue e ela é arrastada sim, porque o técnico Manuel Pellegrini não está querendo liberar o atleta, tenta convencê-lo, mostrar da sua importância, as posições em que ele vai atuar nessa temporada. Por isso, o Vasco está levando mais tempo nessa negociação, que já ultrapassa praticamente um mês, para fechar. E pode ser que o Admar tenha que ir à Espanha para convencer e sacramentar. Porém, a informação que eu tenho, e de novo, respeito todos que já publicaram sobre essa negociação, inclusive o próprio Edu Ferrari, a informação que eu tenho é que para o Vasco a negociação prossegue. Se hoje mudar, se hoje o Vasco fechar, não quer dizer que o Edu teve a informação que ele mentiu, não. A fonte pode ter dado para ele uma informação errada ou ter dado uma informação antecipada. Problema nenhum. Às vezes ele conhece alguém e é assim que funciona. Você conhece alguém do staff e o cara fala assim, ó, ele não vai não, esquece. Falei com ele hoje, vai ficar aqui no Bet. O Vasco ainda não sabe dessa informação. Então eu trago a informação do lado de quem está negociando e dou, né, o crédito para quem é. Bom, então segue negociando com o De Ossa. Santiago Sousa deve chegar hoje ou amanhã ao Rio de Janeiro para exatamente, inclusive, acompanhar o jogo com o Fluminense. Thiago Mendes está de volta nessa partida.
A dúvida seria entrar na vaga do Tietê ou do Ramon Rick. Eu tiraria o Tietê, vamos ver como é que ele vai organizar esse meio-campo, apesar do Tietê não ter ido mal na partida. E quero, claro, saber as condições de Jair, né? Thiago Mendes, Jair, Ramon Rick seria um meio-campo melhor para mim. De novo, você sabe como é que eu penso, eu acho que tinha que botar 4 homens nesse meio-campo, mas não é uma tendência no Vasco, infelizmente. E aí, já que a gente fala de ataque, o Vasco negocia com o River os detalhes finais da compra do Facundo Colídio, que quer atuar no Rio de Janeiro. E isso deve acontecer até o final da semana, até porque o Vasco tem até sexta para registrar qualquer atleta para a fase oitavas de final da Sul-Americana. Vale lembrar que dias 13 e 20 desse mês o Vasco enfrentou o Olímpia, 13 aqui no Rio e 20 lá no Paraguai. Então, se quer jogar com os novos reforços, Sousa, por exemplo, que está muito, só falta assinar, chegar ao Rio e tal, tem que registrar até sexta-feira. Hoje já é terça. Estou nem falando, se Deus quiser, passando pelo Fluminense, quartas de final, porque ela é mais pro final do mês, na Copa do Brasil, né? Se você registrar sexta, ele já pode jogar contra o Bahia domingo, jogar a fase oitavas de final da Sul-Americana e por aí vai. Bom, o Facundo Colídio, o Vasco já subiu um pouco mais a proposta, era 4 milhões por 50%, agora subiu para 5 milhões de dólares, que era o que tinha sido pedido pelo River, e deve ter um desfecho dessa negociação. Paralelamente a isso, o Vasco segue negociando a aquisição do Brian Rodrigues, jogador uruguaio que pertence ao América do México, tem 26 anos, como falei, participação na Copa do Mundo, inclusive, jogador de Copa do Mundo, 1,75 m, joga pelo lado esquerdo, assim como o Colídio, e usa o pé direito. Detalhe, com a chegada do Sousa, o Vasco bate 9 estrangeiros, Colídio vindo 10, Brian Rodrigues vindo são 11. Azevedo, e aí? E aí nada. Problema para o técnico, porque a legislação, o regulamento, prevê o seguinte, você pode escalar 9 por jogo. Ele vai ter que deixar 2 de fora. Óbvio que alguns jogadores vão deixar o Vasco da Gama, né? Saldívar é um jogador, Inestrosa é outro, o Andrés Gomes tem mercado, pode deixar também. Então só aí a gente já está falando de 2, 3 nomes que trariam a lista para 9 ou até mesmo para 8, se 3 forem embora. Citei rapidamente alguns exemplos aqui. É isso, galera. Fala pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto.